Fala pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um encontro aqui do meu canal, onde nós vamos falar mais uma vez sobre os sentidos da vida. Esse é um espaço de conversa onde eu trago aqui profissionais da área da saúde, do desenvolvimento humano e da psicologia para falarmos sobre esses múltiplos sentidos que a vida nos apresenta. Antes de qualquer outra coisa, antes de apresentar a nossa convidada de hoje, eu vou pedir que você, caso ainda não seja inscrito nesse canal, faça a sua inscrição para que você seja avisado sempre que tiver um conteúdo novo. Deixa o seu like, compartilhe esse vídeo com alguém, porque isso ajuda bastante a fortalecer o nosso trabalho. E sem perder mais tempo, eu vou convidar para estar aqui com a gente agora a nossa convidada de hoje, que é a Pétria Chaves. A Pétria é jornalista, radialista, documentarista, escritora, é uma profissional multimídia, como se diz hoje em dia, né, Pétria? Seja bem-vinda e obrigado por ter aceitado esse convite. Oi, doutor Alberto, a alegria é toda minha de estar aqui com vocês hoje para a gente falar um pouco sobre crescimento pessoal, né? Eu acho que é só o que importa nessa vida, independente da área onde a gente atua, do que a gente tem como propósito fazer, esse desejo de crescer, de se expandir, é muito importante. Eu acho que essas conversas sempre contribuem muito para isso. Estou super feliz de estar aqui. Eu agradeço aí muito a sua presença. O nosso público aqui, na maioria são de psicólogos, estudantes de psicologia, mas tem muitas pessoas de outras áreas também que nos acompanham, mas que têm essa característica em comum, são interessados na questão do desenvolvimento humano. E basicamente, acho que o principal assunto que eu gostaria de conversar com você é esse daqui, sobre o seu livro e os temas, na verdade, né, que o seu livro apresenta, que são coisas tão relevantes aí para os nossos dias. Para quem ainda não conhece, eu vou mostrar mais uma vez. Esse é o livro da Petra, Escute o Teu Silêncio. Para quem está nos ouvindo através de plataformas de áudio, não está vendo o livro, mas o título é esse. Você pode encontrar esse livro nas melhores livrarias, nos sites também, enfim, está com uma ampla distribuição pela editora Planeta, que foi como eu conheci a Pétria, né? Minha colega de editora, né? Trabalhamos aí no mesmo, na mesma, para a mesma editora e compartilhamos alguns interesses em comum, assim. E eu acho que o interesse nesse assunto do seu livro é um deles. E eu quero começar com uma pergunta. Você fala um pouquinho sobre isso no livro, mas que é uma coisa que chama bastante atenção. Como é que uma comunicadora, uma pessoa que faz, né, da sua vida profissional basicamente usa a tarefa de falar, a sua oratória, vai se interessar pelo oposto disso, que é o ouvir, né? Por que que o ouvir, o escutar, ele ganha esse protagonismo na vida de uma pessoa que o tempo todo, né, ou a maior parte do tempo, usa as palavras para se comunicar. Como que foi isso daí? É tão interessante essa pergunta, porque eu acho que no cerne dessa resposta está o paradoxo que é viver, né, doutor? A gente, o momento em que a gente vive hoje é tudo uma busca por certezas, a polarização, ou é certo ou errado, ou é branco, ou é preto, né? A vida, ela é, para mim, um show de nuances. E justamente pelo fato de ser comunicadora, de precisar falar tanto, né, e esse ser o meu ofício, eu fui percebendo o valor que tinha, o valor que tem esse aquietamento, esse silêncio, para que eu pudesse de fato escutar o outro, de fato aprender com o outro, para de fato eu poder comunicar melhor, tentar ser mais assertiva na minha comunicação. Né? Eu vejo hoje uma necessidade, né, de uma preparação, da gente estar sempre muito bem apresentável, a questão das redes sociais, a gente está o tempo todo postando coisas, falando coisas, emitindo muita opinião. O caminho ao contrário, o caminho revés, o caminho de ir para dentro, permite que a gente
num estado de aquietamento, saiba mais sobre as nossas convicções, as nossas certezas, as nossas dúvidas, para comunicar melhor. Então, na verdade, a questão da escuta e do silêncio, né? Porque eu falo das duas no meu livro, uma levou a outra. Não era uma intenção falar sobre o silêncio, era Uhum. muito o enfoque na escuta e a necessidade da gente aprender a escutar melhor. Acabei chegando na relevância do silêncio. Está no cerne de uma comunicação efetiva. Só que hoje a gente só fala do falar, só fala do comunicar, a oratória, como você falou. E aí eu vou recorrer um pouquinho a um dos meus mestres inspiradores, que é o professor Rubem Alves, resgatar um pouco dessa ideia da escutatória para uma vida mais poética, para uma vida mais profunda, inclusive para eu comunicar melhor os meus conteúdos, né? E no meu caso em particular, como jornalista, comunicadora, radialista, pelo fato de eu ter que falar bastante, eu fui fazendo essa autoanálise de como os meus períodos fora das câmeras, fora do rádio, os meus períodos de silêncio, de contemplação, de meditação, não só são necessários para mim na minha configuração como pessoa, como ser humano, mas também como profissional, para eu ter de fato o que apresentar para as pessoas e não só surfar na onda do que está sendo falado, dos debates, das polêmicas do momento, né? É a escuta e o silêncio que me permitem ter uma versão mais original na vida de quem eu sou, né? E não só surfar aí nas ondas, e cada vez mais isso acontece, né, nas redes sociais, que cada dia é um tema novo, temas relevantes se perdem, porque é cada dia um tema novo, cada dia uma notícia nova, enfim, polêmicas novas. Então, nessa busca por mais autenticidade, como profissional e como ser humano, esse assunto da escuta, o ofício da escuta e o treinamento do silêncio, para mim, são fundamentais. Mas uma coisa está muito ligada à outra, sabe? É, nos dias de hoje, parece que a gente, assim, não, você fala um pouco sobre isso, né? Perdeu um pouco essa habilidade de ouvir as pessoas. E eu diria mais, assim, a gente meio que se sente na obrigação de ter uma resposta sempre, né? Várias vezes aqui no consultório, as pessoas contam situações da vida e tal, e aí falam de diálogos que elas tiveram, né? E muitas vezes a pessoa traz algum tipo de arrependimento, algo do tipo, olha, eu não sei por que que eu falei aquilo. E como a terapia é justamente o espaço da gente incomodar a pessoa, eu devolvo a pergunta, né? Eu falo, então por que que você falou? Vamos pensar nisso agora. E a pessoa às vezes não sabe por que que eu falei. E uma pergunta que eu faço muito, você não poderia simplesmente ter ficado em silêncio? Por que que você tinha que dar uma resposta? Por que que a gente se sente nessa obrigação, né? Você entrevistou pessoas, conversou a respeito do assunto com diferentes profissionais e pessoas até de áreas que não são necessariamente, né, a área da fala ou do ouvir. Mas o que que você percebeu? Por que as pessoas se sentem na obrigação hoje de sempre ter uma opinião sobre tudo, de sempre ter uma resposta para dar? E como você falou, preferencialmente até uma resposta lacradora, né? De preferência, que meio que encerra o assunto. É, eu acho que é uma cultura, né? A cultura, ela é maior que a gente nem se pergunta, a gente não se faz perguntas e a gente não se escuta. Então, se você já vive numa cultura, essa cultura que nos engole, né, doutor? É, e a gente vive muito nesse automático, necessidade de ter razão. É uma questão cultural, né? A gente fala um pouco no livro, até eu vou entrevistar alguns psicanalistas, educadores que contextualizam para mim um pouco desse campo narcisista que a gente vive, uma busca por certezas imensas. Então, aí, quando a gente se confronta com o outro, com o diferente, com o estrangeiro, como essa cultura nos engole, isso muitas vezes ameaça a nossa própria convicção, a nossa própria existência. Então, eu preciso colocar a minha verdade, ou o que eu acho que é verdade, como a verdade absoluta. Isso é um enrijecimento,
da personalidade mesmo, é um enrijecimento assim da nossa possibilidade de convivência com o outro, com o diferente. Isso vem lá de trás, pode ser que venha lá de trás, até com essa nossa cultura do consumo mesmo, né? De tudo ter que ser muito funcional para um conceito maior de felicidade, uma felicidade também muito plástica. Aí a gente está indo um pouquinho mais a fundo, né, em algumas coisas que eu trago no livro, mas eu acho que no fundo, tem um pouco a ver com essa necessidade de certezas que a gente precisa para ter uma vida mais segura, lidar com o diferente, com o que pensa diferente de mim, com o que é diferente de mim. Se a gente não tem essa educação para a diversidade, pode ser muito ameaçador. Ameaça de maneira muito equivocada a nossa existência, parece que ameaça. Né? Então a gente vai reproduzindo comportamentos sem se questionar. Eu tenho realmente tanta certeza disso que eu estou falando, né? Enfim, vai muito para essa falta de escuta interna que eu falava na primeira resposta, da gente se questionar quais são minhas verdades, o que eu de fato acredito, o que de fato me alimenta. E aí você vai para as redes sociais que alimentam esse comportamento lacrador com os likes, os seguidores, e aí tem toda uma questão hormonal que Uhum. acontece no nosso corpo, né, a partir do estímulo que você tem, né, da aceitação que você tem de um público, estimulando esse comportamento lacrador de opiniões rasas e rápidas e definitivas. Então, uma coisa alimenta a outra. A minha proposta, quando eu escrevo o livro, é muito que a gente se questione, que a gente questione as nossas verdades. Será que eu de fato acredito nisso? O que de fato me alimenta? O que de fato me faz feliz? Se eu sair das redes sociais e me silenciar, o que, que me resta? Quem sou eu? Então aí a gente faz um caminho reverso, é a proposta que eu faço no livro, da gente fazer um caminho reverso. Em vez de ir para fora, dar tantas respostas, dar tantas opiniões, faz o caminho reverso. Se questiona a respeito das tuas verdades. O que de fato te faz feliz? O que de fato é felicidade para você? É, é muito mais um caminho de mergulho nas incertezas, sabe? Para a gente questionar o nosso narcisismo, essa nossa necessidade de se apaixonar por si mesmo. Será que eu consigo me apaixonar pelo outro diferente de mim? Quão engrandecedor isso seria? São muitas perguntas que a gente precisa se fazer, doutor, hoje, num mundo cada vez mais plástico, sabe? Automático, das redes sociais, que podem ser tão maravilhosas, podem trazer tanto conhecimento para a gente, mas pode trazer tanto comportamento automático, que é esse comportamento das opiniões, da lacração, das fotos produzidas para um tipo de finalidade. A gente pode fazer tudo isso, mas precisa se questionar, precisa trazer um pouco mais para a consciência do porquê a gente faz o que faz, do porquê fala o que fala. E mais, aí você vai me perguntar, mas por quê, Peter? Porque as pessoas estão tristes. Porque eu vejo, assim como jornalista, crescerem os números de depressão, ansiedade, solidão, várias questões, né? Então, assim, se a pessoa está muito bem e muito plena com a vida que tem, com o que está acontecendo, tudo bem, não é para ela essa conversa. Agora, se as pessoas estão inquietas, como eu, inquietas, desejosas por um sentido maior da vida e tal, aí tudo isso faz sentido se questionar no seu narcisismo, se questionar nessas verdades absolutas. De novo, é tudo uma questão de se fazer pergunta e de se escutar, doutor. Você falando esse ponto, né, desse discurso do indivíduo, né, ligado a fatores como, por exemplo, o narcisismo ou esse desejo de exposição e tal. E uma coisa que é quase que impossível, né, de acontecer ao mesmo tempo, são duas pessoas falando e se entendendo, né? Para que um fale, o outro tem que calar. E o discurso constante, o falar constante, aí a gente pode ampliar esse conceito, né,
não só para a fala verbal, mas a informação, né, o excesso de informação que vai sendo colocado, muitas vezes ele tem essa característica de calar o outro, né, de impedir. A gente vê hoje na psicologia, por exemplo, quase que uma disputa, assim, em alguns casos, entre diferentes vertentes, né? Então você pega aí pessoas que escrevem livros, fazem pesquisas, por exemplo, com o objetivo de dizer aquilo que não é considerado, segundo o critério da pessoa, alta ciência ou eficiente na área da psicologia do cuidado humano. Isso é uma forma de eu calar o outro, no final das contas, né? Então, existe muito, eu vejo assim, uma outra questão que é um discurso de poder por trás disso. Você não tem o direito a falar porque a sua teoria, aí vamos pegar o caso clássico, né, que virou a discussão, porque a psicanálise ela não tem, ela não é uma ciência. Mas aí você vai conversar com os psicanalistas, e eles vão dizer assim, mas quando que a psicanálise tentou ser ciência? Então a pessoa ela coloca um argumento que nem você mesmo disse na sua boca, ela em cima disso forma uma opinião, tenta conquistar ou formar uma opinião pública e devolve isso para você na forma de discurso é, de imposição e de impedimento de fala. E isso é generalizado, né, no final. Eu estou dando um exemplo aqui do que tem acontecido na psicologia, mas em outras áreas tem sido o mesmo, nas religiões, nas diferentes práticas assim de cuidado humano e por aí vai. Esse exemplo é maravilhoso. Eu trago isso no livro. Nossa, tanta coisa que me vem assim, como esse livro também, essas entrevistas que eu fiz, elas me transformaram demais. Eu acredito que na vida, doutor Alberto, tudo está no como a gente faz. Menos no que você faz e muito no como você faz. A questão maior não é eu discordar de você. Eu posso discordar da logosofia. Não, eu acho que Viktor Frankl, não, eu acho, é minha opinião. Eu acredito, posso ter a opinião que for. O problema está em como eu exponho isso. Eu posso ter uma divergência em relação a você, ao seu trabalho, a tudo, mas a maneira como eu coloco, ela pode gerar um diálogo e uma soma de opostos, de divergentes, de diferentes, ou ela pode gerar simplesmente o assassinato do diálogo. E aí, Uhum. isso não é humano. Isso é bruto. Isso é quase bestial. Só que no nível da linguagem. A linguagem, ela também pode assassinar, inclusive reputações, que é o que acontece muito nas redes, que é o que a gente fala da lacração. E esse título extremamente pejorativo para situações, que bobagem, né? Situações que podem, inclusive não ser ciência, mas que alimentam muitos estudos, muitas pessoas. Eu respeito e honro a vida das pessoas e a inteligência de pessoas que estão em busca, que mergulham. Respeito, posso até não acreditar, mas não coloco a minha ciência ou a minha verdade como superior à sua. Quem é que sabe o que é verdade? A gente tem Sim. trabalhos honestos, integridade, né? Eu como jornalista, eu falo, eu não tenho que trazer opinião para nada, eu tenho que ser ponte entre conhecimentos. Eu acho que quanto mais a gente conhece, eu tenho certeza que você concorda comigo nisso, quanto mais a gente conhece, quanto mais a gente lê, quanto mais a gente convive com pessoas diferentes, mais a gente percebe, doutor, como não sabemos nada. Como o Sim. conhecimento é infinito. Como uma vez conversando com o físico Marcelo Gleiser, ele me falava isso. Ele falava assim, olha, Petra, eu acredito que a gente nem precisa de religião porque a natureza por si só já é tão misteriosa e a gente não precisa nem Uhum. misturar mais. Acredito muito nisso. Então, assim, a interdição do discurso por expressões lacradoras e expressões lacradoras que fazem com que eu seja o detentor da verdade, você falou o que eu acredito muito, é uma maneira de ter poder, de se outorgar o poder.
numa sociedade que está muito fragmentada, porque tem muita falação, tem muita informação irrelevante, eu trago isso no meu livro, e ter clareza, na verdade, é ter poder. O que algumas pessoas tentam fazer com essas expressões lacradoras é tomar o poder para si. Uma pena, mas eu acho que cada vez isso está ficando mais claro também nesse universo das redes sociais, e que bom, né? Que bom que fique claro. Os meus alunos, de quando em quando, eles me mandam prints assim, falam: olha, professora, um fulano de tal, a fulana de tal, falou ali, respondeu uma pergunta, falou que a logoterapia é ultrapassada, falou que a logoterapia não tem evidência nenhuma e tal. E eu não costumo responder, né? Mas ultimamente eu falo assim: então tá bom, né? Acho que se a pessoa quer discutir esse assunto, vamos fazer um debate público. Porque no final das contas é fácil você sair falando as coisas, sendo que nesse caso específico não é nem uma opinião, é mentira pura, porque assim você tem uma série de artigos, de evidências, evidência prática, a vida das pessoas, livros, e por aí vai, que mostram que ela tem relevância. Por exemplo, a logoterapia tem relevância, não é um conto de fadas. Então, por que que alguém vai falar o contrário? É porque, na minha opinião, é porque existe sim um pouco desse discurso do poder e do silenciar o outro, né? Só que esse silenciar o outro é muito diferente do silêncio produtivo e de crescimento, que é o silêncio que você menciona no seu livro. Eu quero falar um pouco sobre esse silêncio, mas antes da gente seguir nessa direção, eu tenho só uma pergunta por curiosidade pura mesmo, e que eu queria entender como foi que você fez a curadoria dos seus entrevistados, porque você pega pessoas assim, todos eles, obviamente, nas suas áreas, né, pessoas muito importantes e tal, mas é de um ecletismo muito grande ao mesmo tempo, né? Porque você vai do Frei Beto, por exemplo, que é um pensador católico de um viés mais progressista, liberal, ao professor Pondé, que é mais conservador. Você entrevista o Dr. Baracate e a Monja Coen. Como que surgiu essa ideia, né, de juntar essas pessoas assim e esse processo, né, de construção e planejamento do seu livro? Eu sou muito intuitiva, doutor Alberto, e eu costumo perceber isso no meu trabalho, como ao mesmo tempo que eu tenho um lado racional que era intencional trazer pessoas muito diferentes, essa minha intuição me guiou muito em relação às pessoas que eu deveria entrevistar, né? É como se eu acoplasse assim o meu racional com o meu coração mesmo, de sentir, de sacar que essas pessoas colocadas dessa maneira trariam a mensagem mais profunda e potente sobre o que eu queria conversar, que era sobre essência e não sobre a casca. Então, a casca das pessoas que estão no livro são muito diferentes. Existe esse ecletismo muito forte que foi proposital. Mas, no fundo, Uhum. a minha intenção de conversar com essas pessoas tão diferentes era chegar num lugar que também dialoga nessa metalinguagem do livro, como, em essência, somos todos seres humanos numa busca pessoal por um crescimento, por uma integridade, por uma plenitude, independente de ideologia, independente de sexo, independente de orientação e de visão de mundo. No fundo, em essência, somos todos muito parecidos. E isso que eu tinha como objetivo, mas à medida que eu fui fazendo as entrevistas e isso foi acontecendo e meio que se comprovando na prática ali das Uhum. conversas, foi me deixando assim muito surpresa. Claro que eu já conhecia o trabalho dessas pessoas, então eram pessoas que, como eu te disse, intuitivamente me chamavam para aquilo. Eu falei assim, olha, essa pessoa tem o que me dizer, ela tem o que me acrescentar, eu acho que ela traz uma visão. Então, assim, essa curadoria, até como jornalista, porque eu faço isso quase há 20 anos, né? Fazer uma curadoria de personalidades, de assuntos que são relevantes para as pessoas. É o meu ofício. Mas ali para o livro, teve essa intenção de buscar essas pessoas muito diferentes,
para que num primeiro momento pudesse até chocar, mas num segundo momento levasse as pessoas para reflexão. Não, peraí, essa pessoa não tem nada a ver comigo, ela está trazendo uma mensagem tão incrível para mim. Nossa, essa pessoa vive tão diferente de mim, mas a mensagem dela é tão universal. E muitas pessoas falam isso, né? Que querem terminaram de ler o livro e querem reler o livro, porque muita coisa ainda vai acontecendo em camadas. Eu acredito, doutor Alberto, que a entrevista, a conversa, ela vai acontecendo em camadas também, né? Uhum. Eu acredito muito como o teu trabalho no consultório, de você fazer uma imersão naquela outra pessoa. Então, cada conversa para mim foi um grande mergulho na pessoa e em mim mesma, por meio dessa escuta. Então, foi muito divertido fazer essa curadoria, mas ao mesmo tempo, como eu te falei da minha intuição e eu sigo muito ela, foi uma permissão que eu me dei para me surpreender com o que viria do resultado, me deixar transformar também. Foi um processo de eu me deixar transformar também por essas pessoas que eu escolhi para serem minhas entrevistadas. Não sei se eu te respondi a pergunta, mas Sim, assim, na sim, verdade foi mas é uma. uma curiosidade mesmo, né? Porque a gente está tão acostumado a ver as pessoas seguindo, vamos dizer, uma linha editorial, né? Então, se eu vou falar disso aqui, eu vou pegar pessoas sempre com o mesmo perfil, que é uma coisa surpreendente e que acho que dá um tempero muito legal ao livro. Fora os detalhes, né? Do tipo, eu fiquei imaginando, né, a cena, você batendo um papo com a Lucelena na padaria, né? É uma coisa assim, super curiosa, né? E como de fato resultou. Você está falando essa questão, né, na logoterapia, a gente usa muito o método que é chamado de diálogo socrático. Não é uma prerrogativa exclusiva da logoterapia, outras correntes de psicoterapia também usam e tal. E sempre que a gente fala sobre isso, vai explicar em cursos e tal, às vezes a gente dá muita ênfase no termo socrático, né, para explicar o método do Sócrates e tal. Mas é como se a parte do diálogo fosse óbvia, mas não é também. Né? E eu gosto muito de pensar na essência da palavra, né, do diálogo, que é o dia logos, do grego, que é o logos que se cruza, né, que atravessa de um lado para o outro. E o que é o logos? O logos é uma das palavras com mais definições e mais indefiníveis ao mesmo tempo do grego, porque ele tanto pode significar o próprio Deus, como é na tradição cristã, ele pode significar a força motriz, como é nos pré-socráticos, como ele pode significar o sentido, como a gente usa na logoterapia. Então ele é tudo, né? É quando tudo que está em mim e tudo que está no outro existe essa oportunidade de se encontrar em algum nível. Né? Esse é o diálogo. E no diálogo tem a fala, mas o silêncio é importantíssimo também. E aí, em cima dessa questão do silêncio que eu queria entrar com você, você entrevista ali no começo o Léo Freiman, que é um psicólogo, educador, né? Trabalha muito assim com essa orientação de pais e adolescentes. E eu fiquei pensando o seguinte, que por um lado, uma das queixas que os pais têm em relação aos filhos hoje em dia é justamente o silêncio. Porque eles se trancam nos seus quartos, eles ficam ali nos seus games, nos seus celulares. O silêncio que às vezes a gente vê, por exemplo, as pessoas estão sentadas até num restaurante ou em casa comendo e está todo mundo no seu próprio celular, ninguém se comunica. Ou esse silêncio do silenciar o outro, que é a lacração. São formas de silêncio, mas nenhuma delas não tem nada a ver com o silêncio que você coloca como um recurso da alma. Né? Fala um pouquinho sobre isso, sobre essa diferença desses níveis de silêncio, né? E do que significa esse silêncio que você está trabalhando no seu livro. O silêncio que eu trato num dos capítulos, um dos últimos capítulos, eu falo um pouco do silêncio conivente, ruim, né? O silêncio conivente com violências, o silêncio conivente, o silêncio covarde. Esse silêncio que muitos pais e mães enfrentam em relação aos seus filhos, que é o silêncio ausência, também precisa ser olhado de perto. Mas a questão, doutor,
Quando a gente tem a proposta de ter um treino de vida de atenção, um treino de vida de presença, tudo o que está ao nosso redor, a gente pode transformar. Então, qual é o meu ponto? É paradoxal também. As crianças dos dias de hoje, com excesso de informação, excesso de estímulos, games, enfim, redes sociais e tal, existe um excesso de informação, mas uma dificuldade de quê? De conexão real. Ao mesmo tempo em que essa fase da adolescência também é uma fase em que a pessoa precisa de um isolamento, de um contato consigo mesma, de achar suas tribos e tudo mais. Então, tem várias questões postas. O meu ponto é: quanto mais eu, como mãe, eu, como pai, estou em contato com a minha essência, não me anestesiando no trabalho, não me anestesiando também com redes sociais, mais presente, mais qualidade de relação eu posso ter com os meus filhos. Até para perceber qual é o silêncio que ele está precisando agora. É um silêncio fuga ou é um silêncio natural e saudável para a individuação dessa pessoa? Né? A vida, ela é uma arte, a gente está sempre buscando manuais, faço isso, faço aquilo outro. Não, isso eu falo muito no livro. Eu preciso de um desejo, de um treino consciente em todos os meus dias, para que eu tenha essa sensibilidade de sacar o outro, de perceber o outro. E eu, como pai, eu, como mãe, tenho responsabilidades. Eu sou mãe de 2 crianças. Eu me sinto responsável por ser cada vez uma pessoa melhor para mim mesma, para conseguir ser uma baliza bacana para esses caras que estão crescendo, né? Para eu tentar perceber o que essa pessoa está precisando, o que essa pessoa está pedindo, do que ela está fugindo. Eu falo num dos capítulos a respeito disso, do alto índice de suicídio de jovens que silenciam a própria vida, perdem a esperança na vida. Por quê? Por quê? Relações muito delicadas, falta de escuta, falta de percepção. Eu não quero aqui colocar também apavorar as pessoas e colocar culpa. Não, eu acho que como sociedade, nós somos responsáveis em nos trabalharmos mais, em sermos mais sensíveis, sairmos do automático, entender do que se tratam as relações, como são construídas as relações, como eu construo essa relação com as minhas crianças desde sempre. Né? No entender que, vamos supor, um silêncio de um jovem que, por acaso, num determinado momento da vida, está se refugiando no videogame, peraí, mas deixa eu recapitular. Da onde vem? Como que tá? Quais são os nossos laços? Então, assim, pode ser muito cansativo, mas pode ser muito prazeroso esse exercício da gente se questionar, da gente estar presente, doutor Alberto. É um exercício de presença, não tem fórmula mágica. Eu preciso estar muito em contato com o outro, escutando de fato o que o outro precisa, e essa escuta tem que ser feita com todo o nosso corpo para perceber o que aquela outra pessoa está falando ou silenciando. Não tem fórmula mágica, não tem escapatória. É um treino que a gente tem que fazer com a gente mesmo. Com a gente mesmo. Esse, esse silêncio, né, na forma de presença, na forma de introspecção, na forma de autoconhecimento, seria o que você coloca ali como sendo o silêncio de dentro, que o Rubem Alves cita? Totalmente. É um estado de contemplação, doutor Alberto. É um estado de contemplação, não é um estado de ausência. Não é um estado de não quero conversar, não quero falar. É um estado de uma presença tão forte que, inclusive, o seu estado de contemplação consegue acalmar os ambientes. Uhum. Olha o nível de consciência. Ontem mesmo eu estava aqui em casa e as crianças, meus filhos são pequenos. A minha mais velha vai fazer 9 anos, meu pequeno vai fazer 6.
E são crianças muito ativas, muito felizes, agitadas e tudo mais. E aí, tem um momento, assim, a minha sala, eu tenho uma janela grande e quando os dias estão bons, e tem feito dias bons ultimamente, dá para você ver o pôr do sol da minha janela. E assim, eu não preciso ficar ensinando para eles. Não, esse momento, gente, é sagrado. Eu chamo eles para virem ver comigo, para a gente ficar em silêncio, vendo o milagre que é o pôr do sol. Para mim, isso é ensinar um valor para eles. Um silêncio produtivo, um silêncio presença, um silêncio poético, um silêncio valoriza a vida. Entende? É uma coisa tão simples. Alguém pode me ouvir ou estar assistindo, a gente fala, nossa, mas para mim isso é um valor à vida, o milagre da vida. Quando a gente consegue, quando eu consigo me educar nesse lugar de beleza, de magia, de milagre, de valorização da vida, eu consigo ensinar para eles e eu vejo que isso é importante para eles. Não é importante ter a roupa tal, não é importante, você pode ter o tênis tal, o brinquedo tal. O importante é a gente estar aqui consagrando esse momento juntos, em silêncio, no amor. Então, olha, você percebe como é a gente colocar a nossa métrica em outro lugar? É colocar a Sim. métrica em outro lugar. É Isso isso. que você está falando, acho que conecta muito com aspectos como, por exemplo, na logoterapia. O Viktor Frankl ele coloca como uma das categorias de valores mesmo, o que ele chama de valores de experiência. E entre as experiências, né, mais comuns estão os relacionamentos, mas estão as experiências que a gente chamaria aí de estéticas, né, de contemplação, da natureza. E ele conta como ele mesmo, por exemplo, até na situação mais miserável, né, num campo de concentração, num trem de transporte de um campo de concentração para um campo de trabalhos forçados, contemplava o pôr do sol, as montanhas, e aquilo servia como um alimento espiritual para ele, não desanimar, não esmorecer, né? Acreditar que um dia seria possível ele estar fora daquela condição, né? Contemplando novamente em liberdade. Ele fala muito, uma coisa que chama muita atenção quando ele sai do campo de concentração num primeiro momento e ele contempla o campo, os campos, né? Por onde eles vão ali fugindo, as flores. Se você vai olhar, ele cita literalmente que em certa. Porque, embora eles fossem ali prisioneiros e etc., mas existia uma vida social ali dentro dos campos. E, por sinal, uma vida social num nível altíssimo de estresse o tempo todo, de sobrevivência. E como para ele era importante sair daquilo de vez em quando e ficar ali olhando pro nada, né, sozinho, como algo que de fato era um alimento, algo que o fortalecia. E aí a gente vai para as tradições religiosas, você vê a mesma coisa sendo falada. Você vai lá pro sei lá, vamos pensar uma passagem que eu gosto muito da Bíblia hebraica, é quando o profeta Elias, ele depois de uma situação ali de perseguição e etc, e ele está super oprimido, Deus se apresenta para ele. E aí primeiro vem um terremoto, depois vem um vendaval e Deus não estava em nenhuma dessas coisas. E aí diz que quando Deus se apresenta para ele é através de um sussurro, né? Uma coisa silenciosa, suave. Você vai para o Novo Testamento, Jesus está falando ali, olha, olhai para os lírios do campo, olhem as aves, né? É contemplação isso tudo, no final das contas. E você, acho que na sua pesquisa, identificou isso não só como um valor de autoconhecimento, mas também de saúde mental, de promoção de saúde mental e prevenção de adoecimento, não? Totalmente. Tem uma passagem que eu até coloco uma citação no livro, na página 171, fala assim: o silêncio é sobre mover-se da compulsão para a consciência. O que acontece? Eu vejo, doutor, quando a gente está muito para fora, são muitas relações, muitos enlaces, né? Muitos nós, muitos nós.
e pouco eu, mas não eu narcísico, não o eu espelho, adorador de mim mesmo. Eu no sentido essência, um eu maior, vamos dizer assim, um eu elevado, né? Quando a gente está muito enredado nesses nós exteriores, a gente começa a se confundir muito com os valores externos. Quando você fala do Viktor Frankl no campo de concentração, eu trago também uma passagem no livro do Frei Beto que fala quando foi preso na solitária. O pior castigo que você pode ter, né, além da tortura, é um jeito de torturar também a pessoa, colocar na solitária e tal. Ele falava, olha, Pétria, e ele conta isso também nos livros dele, mas falava para mim, Pétria, eu acabei pelo meu treino, eu acabei passando por um dos piores momentos que eram as experiências na solitária, acabei passando por isso de uma maneira até tranquila, porque o meu refúgio era dentro de mim, era no meu silêncio. Só que isso, doutor, era um treino prévio. Ele não se Sim. confrontou com o silêncio ali na hora. Ele já tinha um treino anterior de silêncio e de contato e de sabedoria de quem é esse eu elevado que mora dentro de nós. Esse eu que a gente pode, no momento de dor, se refugiar e confiar, né? Então, existe um treino, e essa tecla que eu bato muito quando você fala de saúde mental, da saúde emocional, a gente é muito difícil a gente conseguir apagar o incêndio quando o incêndio já está pegando fogo a casa inteira. Aí, claro, a gente vai para o psicólogo, vai para o psiquiatra, procura aí várias frentes para nos ajudar, mas existem ferramentas que já nos permitem o cultivo de uma vida saudável, uma vida mental e emocional saudável, antes de chegar ao adoecimento, porque a gente vai ter muito estímulo para esse adoecimento, cada vez mais, né? Cada vez mais os nós nos tiram do nosso eixo, nos tiram dos nossos valores, nos convidam para outras experiências. Não perder esse norte de quem nós somos é muito importante, porém é um treino de sair da compulsão. Compulsão por tudo, não é só por comida, não é só por consumo, não é só por rede social. A gente tem compulsão por estilos de relacionamento, por estilos de estímulos, dos mais variados possíveis. Então, fazer uma autoinvestigação por meio do silêncio como ferramenta, das nossas compulsões. Quais são as nossas compulsões? Qual é a sua compulsão? Quais são as suas compulsões? De novo, que vão desde relacionamentos. Acontece muito. É uma ferramenta poderosa para a gente, é uma vacina contra o vírus da inconsciência, da dor, da tristeza. Aí o cara, num campo de concentração, conseguiu descobrir dentro dele, mesmo diante do horror externo, conseguiu descobrir ali um refúgio muito potente e que existe, mas ele precisa ser treinado, aliás, ele pode ser treinado. E eu acho que essa é uma grande ferramenta, inclusive uma ferramenta muito democrática hoje, para que a gente treine mais a si, ou treine mais a melhor versão que a gente pode ser, contra tantos estímulos de dor que, claro, eu acho que só tende a piorar, né? Com o volume de informação, com o volume de tristeza que a gente tem acesso. É um pouco por aí. O Frankl chama esse espaço de o espaço de liberdade interior. É muito interessante assim a expressão. E ele também tinha isso, vamos dizer assim, como um treino associado ao esporte que ele praticava, que era o alpinismo. Olha, Então, o momento de introspecção dele era muito ligado a isso, a escalar montanha. Escalar montanha é um ato de extrema concentração, né, de foco, de presença total ali no que você está fazendo, em meio à natureza. E assim, a gente vê esses exercícios de silêncio e presença muito associados a práticas corporais também, né? Como a respiração, a própria yoga e coisas desse tipo. Você nota essa ligação entre o exercício da solitude ou da solidão com essa característica e também essas práticas corporais? Quer dizer,
o cultivo do silêncio não é só ficar parado, né? Quieto. Tem coisas que me ajudam nisso daí, né? Corporalmente falando. Totalmente. A mente é o corpo é a mente, a gente é um, né? Como é que podemos separar uma coisa da outra? Tanto que eu falo um dos últimos capítulos, quando eu explico um pouquinho de uma das práticas que me faz muito bem, que é o yoga, e uma modalidade especial que é o Ashtanga, que é muito vigorosa, ela é muito vigorosa para o corpo, ela é muito isso, assim, a preparação do corpo, exaurir o ego, exaurir a carcaça para eu conseguir chegar mais rápido na essência. É exaurir o corpo para que a mente e a emoção, e talvez a alma, como queira chamar, ela possa se manifestar de uma maneira mais organizada, eu consiga fazer esse estudo de maneira mais organizada. De novo, eu falo isso nesse capítulo, né? A yoga, ela serve para treinar a gente em lugares de desconforto, para quando o desconforto na vida acontecer, a gente saber como lidar. A gente já está fazendo ali ligações psicológicas ali de como eu reajo, porque eu estou o tempo inteiro treinando, e o esporte, a presença do Uhum. esporte, a concentração traz muito isso. Situações difíceis que você se coloca, você se propõe, você treina, para que na hora que a vida te traga situações aleatórias, porque a vida traz isso o tempo inteiro para a gente tenha minimamente condições de responder com serenidade, não se afogar naquela dor, não se afogar naquela tristeza, né? Eu costumo falar, escute teu silêncio, Petra, manual, né? O manual de bem viver tal. Não. Quanto mais consciência a gente tem, treino do corpo, treinos variados, não quer dizer que as situações adversas não vão acontecer. Pelo contrário, talvez até aconteçam mais, porque você está mais presente, você está mais consciente, você não deixa passar as coisas assim, do que num outro momento as coisas passariam, você engoliria ali de maneira mais automática e inconsciente. Você vai ver mais, porém, a sua resposta, ela é mais assertiva, ela é mais clara, né? Teve dias aí que eu passei dias de tristeza, faz pouco tempo, eu falei, gente, eu vou me deixar ficar na cama por 2, 3 dias, vou me deixar viver essa tristeza, viver essa espécie de luto, não vou mentir para mim mesma que isso não existe, mas vou me deixar entrar na caverna, vou ter coragem de ir para essa caverna, e eu sei que vai passar, uma hora vai passar. O que talvez num outro momento, numa outra condição, ou uma outra pessoa ficasse meses, porque foi muito intenso esse luto pelo qual eu passei. Não é negar, mas é saber que é do jogo a tristeza. Por que eu tô falando isso? Porque quando a gente tem um corpo, a gente treina o nosso corpo, exaurindo o corpo com o esporte, você também prepara essa tua casa para contenção da intensidade emocional, que às vezes vem e vem muito forte. Um corpo preparado também ajuda a gente a trazer mais saúde para o emocional. Eu acho que esse diálogo, essa escuta é muito importante. É o tempo inteiro, doutor, essa afinação entre escuta e fala, entre mente e corpo, entre alma e espírito, entre alma e corpo. É o tempo inteiro a gente vivendo nessa tentativa, tentando viver esse equilíbrio dinâmico. E você coloca assim alguns exemplos, né, é, em tradições como o budismo, por exemplo, a própria mística cristã, né, dos primeiros séculos ou da Idade Média, né, movimentos mais antigos, ou por exemplo as práticas meditativas de maneira geral, aonde isso daí é pressuposto básico, né, a noção de que há uma integração entre o corpo, entre as práticas físicas e essas que a gente chamaria aí de práticas da alma, né? Por mais que a gente esteja falando aí, em alguns casos aí até de religiões, vamos dizer assim. E parece que a gente perdeu um pouco isso hoje em dia, né? Você fala sobre a oração, que é uma coisa bem legal. Às vezes as pessoas associam oração com eu vou falar com Deus, mas você vai escutar a Deus na oração? Né? E tem vários dos místicos cristãos e dos grandes homens de fé em diferentes tradições que a experiência de oração deles era o silêncio. Né? Não tinha fala,
era a contemplação pura e associado em muitos casos a algum desconforto físico ou algum exercício físico. Quer dizer, tá na história, né? A gente está falando não tem manual, mas nesse caso aí é quase que uma instrução mesmo, né? Tá na história, né? Enfim. Olha, eu vou te falar, eu outro dia estava escrevendo, eu escrevo muito, né? Eu escrevo, é uma maneira minha também de conversar comigo, talvez até seja uma maneira de oração. A minha escrita também é uma maneira de rezar, vamos dizer assim, né? E eu estava refletindo sobre isso. Você falou em determinado momento dessa conversa de hoje sobre poder, né? De quando eu lacro com a minha fala, é também uma tentativa de assumir um poder para mim, uma posição de poder. Eu acho que o meu trabalho, doutor, de investigação, de busca, de entrevistas, de ir atrás da história, dos religiosos, também é uma busca por poder. Eu tenho uma sede de poder, mas é de um poder pessoal. Eu quero poder, sei lá, chegar no fim da vida ou chegar no fim da minha vida e dizer: nossa, eu minimamente conquistei algum tipo de poder sobre mim mesma, que seja sobre as minhas emoções, sobre o meu corpo. É uma busca por um poder, mas não poder sobre os outros, poder sobre mim mesma. E eu acho que já na história é relatado sábios, cientistas, filósofos e filósofas. Eu sou alucinada com Hipátia de Alexandria, que é para mim uma grande mestra, um arquétipo de uma grande mestra para mim, de uma filósofa, de uma pensadora que aliou pensamento, busca por ciência, a busca por um corpo saudável, a busca por ser uma mulher, um ser integrado, ela é neoplatônica, né? Então, assim, é uma busca por poder. E nessa busca, revisitar esses homens e mulheres, porque na literatura tem muito mais homem do que mulher, mas Sim. muitas mulheres tiveram essa busca como a minha, de ter o alcance desse poder. E por acaso, no meu caso em especial, é uma aproximação do divino. Pode ser o imaterial, do que pode ser enfim, o mistério da vida. Eu revisito essas pessoas, essas histórias que estão muito nas religiões, mas na filosofia também, para entender quem foram essas pessoas que também buscaram algum tipo de poder como o meu, um poder de estar mais pleno na existência. E é impressionante perceber que em algum momento dessas histórias, o silêncio, ou a contemplação, ou a meditação, chame como quiser, fez parte. É uma descoberta. E por que isso? Porque essas pessoas deixaram um legado. O nome delas é mencionado até hoje. Quem Uhum. são as pessoas que são mencionadas até hoje, que deixaram um legado? Tiveram em algum momento, a maioria delas pelo menos, algum contato interno muito potente consigo mesmo, muito potente do silêncio interior, muito potente dessa reza pessoal, dessa reza consigo mesmo. Isso para mim é muito fascinante. Eu não sei para você, mas para mim é muito fascinante. É, o Viktor Frankl ele fala, né, sobre a, a oração como esse diálogo interior, né, do indivíduo com ele mesmo. E eu acho muito interessante quando ele. Porque ele não entra muito no mérito de querer julgar se a determinada tradição religiosa é verdadeira ou falsa, até porque não é o escopo, né, da psicologia, não é o propósito, não existe nem recurso para isso, né, não tem nem como se fazer isso. Mas ele diz que, na visão particular dele, ele entende que sempre que a pessoa, num diálogo sincero consigo mesma, ele fala até um ateu, se ela, nesse diálogo sincero consigo mesma, se ela se confundir, ele coloca quase que como uma forma assim, de uma brincadeira mesmo no texto, se ela se confundir e ela confundir o próprio eu com Deus, que Deus não vai ficar chateado com essa pessoa e ele vai receber esse diálogo como uma conversa com ele. Né? Eu acho isso sensacional, assim, porque é de uma abrangência, porque eu entendo as coisas assim, né? Se essa verdade suprema, que a gente pode chamar do que a gente quiser, né? Mas no nosso mundo ocidental a gente costuma chamar mais comumente de Deus.
se essa verdade suprema ela de fato existe, ela não vai ser mesquinha ao ponto de rejeitar qualquer iniciativa sincera de uma alma que está tentando se conectar com algo superior para fora de si mesma, ainda que seja num exercício de autoconhecimento, né? Num exercício de engrandecimento interior, vamos dizer assim. Maravilhoso. E eu queria, para a gente já chegando ao final aqui da nossa conversa, te perguntar mais duas coisas. Uma é como que tem sido assim a recepção de se falar desse assunto? Eu acho que se você fosse, por exemplo, uma escritora que vivesse ali em meio à natureza, nas montanhas e tal, não teria um impacto tão grande como sendo alguém que mora em São Paulo, trabalha numa rádio na maior cidade do Brasil, com tantos ouvintes, quer dizer, né, do lado ali do coração da Faria Lima, da Avenida Paulista. Então, acho que, e circulando nesse meio tempo todo, quer dizer, acho que o impacto é ainda maior. Como que tem sido, então, essa recepção desse assunto com as pessoas que você convive? E se você tem outros projetos nessa área? São essas duas perguntas para a gente fechar aqui a nossa conversa. Então vamos lá, concordo 100% com você. O fato de estar imersa numa vida caótica é fundamental, porque somos, né, isso aí mesmo. Eu sinto todas as dores do mundo me atravessam. Eu sou uma pessoa extremamente sensível, ao ponto, doutor Alberto, de precisar, nesse caos, e isso foi uma busca minha desde muito nova, jamais sair do caos, mas eu preciso de refúgio dentro do caos. Então eu costumo dizer que eu sou uma ermitã, que fala assim, sabe, Uhum. eu construí um mausoléu meu dentro do caos que me cerca, então eu saio e volto. Quando eu falo do silêncio, da escuta, eu de verdade preciso disso para conseguir me reorganizar para poder ir para o mundo com mais saúde, com mais equilíbrio e ser essa pessoa que eu me propus a ser, uma jornalista, uma comunicadora e tentar ser uma ponte de conhecimentos para as pessoas, né? Então eu nesse meu caminho profissional que se mistura com o meu caminho pessoal de vida e tudo mais, eu preciso ser esse, vamos dizer assim, esse veículo é, íntegro. Então a busca minha de estar no meio do caos, mas não me confundir com o caos. Então, na verdade, o caos ele é um grande treino para mim. Estar no meio de São Paulo, lá da Faria Lima, trabalhando numa das maiores rádios do país, falando de notícia o tempo inteiro e, ao mesmo tempo, falando: não, peraí, tem muita notícia ruim, mas eu preciso trazer um outro olhar também, que é o que me Não é nutre. o perfil esperado de quem pega o seu livro e não te conhece, esperaria qualquer coisa da autora, né? Alguém que vivesse ali em, sei lá, em Caraíva, né? Ou sei lá, nas montanhas, Não. menos uma pessoa que vivesse aí, como você falou, no caos, né? Como é o caso aqui de São Paulo. E as pessoas te falam isso? Você tem esse feedback assim? Geralmente muitas pessoas esperam isso de mim, né? Falar, você é alternativa, você é não sei o quê, porque eu me proponho. Outro dia eu estava falando para um amigo meu, que é um cara super disciplinado, pratica esporte, tal, falando assim: olha, para mim não é uma coisa natural. Eu, inclusive, uso as redes sociais como um alimento para minha disciplina, para eu falar do meu yoga, para eu falar do meu silêncio, porque não é uma coisa natural, eu preciso treinar para o meu bem-estar, essa disciplina. Então, as pessoas esperam muito isso, a jornalista alternativa, a jornalista vegetariana, a jornalista zen. Por isso que eu faço questão de falar, não, eu passo por perrengue, eu fico na cama, eu fico 3, 4 dias na cama ali, beirando a depressão, mas eu experimento uma experiência para eu poder sair dela e noticiar ela. Eu deixo as experiências boas e ruins me atravessarem para que eu tenha a experiência e possa ser uma comunicadora a respeito de informações de saúde. Agora, sim, por que isso acontece? É muita caixinha, né? O que eu falo, é a caixa do meditador, é a caixa do yoga, é a jornalista alternativa, não sei o quê. E isso, o fato de falar sobre silêncio, falar sobre escuta, não me eleva em nada.
Eu continuo uma buscadora como os meus colegas, como todos nós estamos aí na batalha. Eu tenho muita aversão a esse encaixotamento das pessoas. Ah, então é o iluminado. Ah, então é o não sei o quê. Ah, então agora ela é a meditadora. É isso que propõe o sistema, ele eleva as pessoas nesse lugar e faz a pessoa cair na mesma hora, com um cancelamento e tarará. Eu falo, viver o que a gente vive, né, doutor? E viver o que eu vivo é um constante revisitar dos meus paradoxos, das minhas incongruências, das minhas inconsistências. Mas como eu tento treinar esse silêncio no meio da cidade, no meio do paradoxo, eu consigo ver quantas vezes eu sou mentirosa, inclusive. Mas eu busco. Eu busco ser mais verdadeira, eu busco ser mais íntegra, eu busco ter mais saúde. Eu acho que é um pouco por aí. Viver na cidade louca, mas buscando sanidade, eu acho que é um caminho de integridade. No meu caso, é sobre isso que eu gosto de falar e noticiar. Sobre projetos futuros, sim, tenho projetos futuros, além do meu amor pelo rádio. Revista CBN é o meu programa todos os finais de semana ao vivo. Você já teve lá, me deu aí a honra de conversar sobre o seu trabalho, o seu livro lindo, Viktor Frankl, que é um cara que eu li muito, me inspirou também no livro, no meu livro, tem ali uma citação ou outra, e o meu amor, que é o rádio, e sim, estou escrevendo, não vou contar ainda, mas Tá. estou escrevendo um próximo livro que logo, logo eu vou querer, inclusive, falar sobre ele com você também. Que legal, novos projetos aí na área, acho que sempre é importante, né? E a gente conversou poucas vezes, né? Mas acho que teve uma afinidade muito grande nessa questão dos múltiplos interesses, né? De entender que, de fato, é muito complicado você querer classificar o ser humano numa caixinha única, seja num rótulo da religião, seja num rótulo da filosofia, seja no rótulo da psicologia. E com certeza, né? Isso liberta a gente e abre espaços para essa escuta interior, para o autoconhecimento e por aí vai. Para a gente, um termo que você deve conhecer, né, que é falado no judaísmo, para a gente virar mente, para virar gente. Eu acho que é uma grande jornada que a gente faz, por isso a gente se identificou tanto na nossa integridade, nos nossos percalços e nos nossos sucessos. O grande desejo é a gente virar mais gente. Eu acho que é por aí. Muito legal. Suas últimas palavras aqui para o pessoal que assistiu a gente. Eu vou falar para todo mundo ler meu livro. Ó, o meu mês está tudo marcadinho, porque eu marco o meu próprio livro. Ó, Escute Seu Silêncio. E se vocês lerem o livro, por favor, me marquem na rede social. Estou lá como @Pétria Chaves. Me Já conta o está que você escrito aqui para o pessoal te seguir também, te acompanhar. conta o que achou. Eu amo esse diálogo nas redes sociais. Para mim, ele é muito importante, muito profundo. É isso. Eu quero menos do que falar, doutor, porque claro que nesse momento tem muita entrevista, às vezes pedem palestra, eu quero cada vez menos falar e deixar muito claro para as pessoas que tudo que eu tenho para falar está aqui no livro. É esse o legado que eu tenho para deixar o meu livro, os meus livros, dar voz. Isso é o mais importante para mim. Então, quem lê o livro, por favor, depois me conta o que achou, porque vai me fazer muito feliz. Muito legal, pessoal. Comenta ali, coloca, né? A gente fica feliz quando alguém faz uma foto lendo o livro em algum lugar, né? O objetivo, no final das contas, é sempre esse. É muito legal mesmo. E também, se você gostou dessa entrevista, dessa conversa aqui, seja no YouTube que você está assistindo ou ouvindo em alguma plataforma de áudio, compartilha isso com alguém. Eu tenho certeza que você deve conhecer alguém que está passando aí por uma fase difícil, que está precisando encontrar o próprio silêncio. Então compartilha esse vídeo, fala do livro para a pessoa que você vai ajudar alguém. Se você não é inscrito, faz a sua inscrição aqui no canal e eu espero você no nosso próximo bate-papo aqui desse quadro aqui do meu canal, que são os sentidos da vida. Obrigado, Pétria, pela sua participação. Um abraço para todo mundo.